Olá, pessoal. O objetivo de nosso vídeo hoje é responder a seguinte pergunta: as urnas eletrônicas no Brasil, eh, pode existir fraude? Como programador, eu lhe respondo que sim, é possível haver fraude nas urnas. Bem, para vocês que não me conhecem, eu me chamo de Jair Sobral, tenho formação em ciência radiológica pelo Brookhaven College. Tenho também formação em tecnologia elétrica e rede de computação pelo Northlake College. Tenho também certificado em linguagem de programação Python e SQL, que é uma linguagem de gerenciamento de banco de dados. Tenho também certificação em ciência de dados pela IBM. Dito isso, vamos direto para o nosso assunto. Como essas urnas estão sendo manipuladas? Tá? Vou compartilhar com vocês aqui eh, um programa que eu desenvolvi para ajudar a gente em todo esse processo. O título é Urnas eletrônicas. Pode existir fraude? Veja bem, uma urna eletrônica é isso aqui. Ele se assemelha a um computador, tá? Precisa de energia elétrica, lógico, e um sistema operacional e programas lá dentro. Por exemplo, quando você quer entrar na internet, você chama o Google, Google Chrome, ou você chama o Firefox, o Microsoft Edge, você chama algum programa para poder ter acesso à internet. Se você quer editar um texto, você chama o Microsoft Office, por exemplo, ou uma planilha eletrônica, Excel. É necessário um programa para que você possa trabalhar com o computador. As juntas eletrônicas funcionam do mesmo jeito, ela precisa de um programa ali dentro para que o processo eleitoral possa existir, para que a pessoa possa entrar os dados, a informação do seu candidato e assim por diante. E para ajudar na nossa demonstração, eu desenvolvi um programa em linguagem, usando Clipper, usando Python, ok? Clipper é a linguagem do passado que eu aprendi há muito tempo, que não se usa mais, mas utilizei Python para demonstrar. Por exemplo, esse programazinho aqui, com poucas linhas, é um programa simples, ok? Porém 100% eficiente. Vai servir para a nossa demonstração aqui de uma eleição. Tá? É um programa com poucas linhas, bem simples, nada sofisticado, mas que 100% eficiente. Tanto pode ser utilizado aqui pela gente, como pode ser utilizado para 1 milhão de eleitores. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou explicar rapidamente assim essa rotina desse programa, né? E outras rotinas também que eu escrevi aqui abaixo. Bem, o nosso programa é bem simples. Ele começa perguntando: escolha seu candidato, digite B para Bolsonaro ou L para Lula. Se a pessoa escolhe a letra B, o que vai acontecer? Ele diz assim: ó, você escolheu Bolsonaro para presidente. Digite S para confirmar ou C para corrigir. Se a pessoa coloca a letra S, o que é que vai acontecer? Ele vai somar um ponto para Bolsonaro, para a letra B. Tá? B para o candidato Bolsonaro, como está aqui em cima, e L para o candidato Lula. Então, se alguém digita essa aqui, escolheu B e colocou S, confirmando, S de sim, então soma um ponto ao candidato. Ao mesmo tempo aqui, diz, olha, uma pessoa votou, então soma um para o total de votantes. Se a pessoa escolhe L de Lula, ele vai dizer, ó, você escolheu Lula para presidente. Digite sim para confirmar ou C para corrigir. Se a pessoa realmente escolheu Lula e digita S, vai ser um ponto somado para ele. E assim sucessivamente. Todo o processo se resume nisso aqui. Um candidato, olha, um eleitor vem, faz esse procedimento aqui, é contado um ponto ou para um candidato ou para o outro, e é somada a quantidade total de pessoas que votaram. Quando termina tudo isso aqui, no final do dia, o presidente da mesa vem e encerra essa sessão. Aí vem a parte mais importante, é aí que a gente tem que prestar bem atenção. Isso aqui, tudo bem, é comum em todas as máquinas. A diferença vem aqui, é o fechamento
quando o presidente chega e encerra as eleições, ele diz, eleições encerradas, iniciar fechamento das urnas. É aqui que a gente tem que prestar bem atenção. É aqui onde é que está havendo a fraude, tá? A rotina de fechamento das urnas é o seguinte, um fechamento correto. É suposto, ok? O boletim de ocorrência, boletim de urna, ser impresso com os valores que foram apurados aqui em cima. O total de votos para B, o Bolsonaro, e o total de votos para Lula. Então, simplesmente pega essas informações aqui e imprime, simplesmente. Pô, imprime isso aí, tá? Isso aí seria o procedimento correto, tá? Terminou, terminou. Fechamento correto, vamos fechar. Bingo. Vamos simular rapidamente uma eleição. Vou executar essa rotina aqui e vou executar essa rotina aqui de fechamento da urna, tá? Vamos lá. Depois eu explico tudo isso aqui em cima. Essa aqui é aquela rotina que eu mostrei para vocês lá em cima. Então, eu vou executar. Vamos começar a eleição. Observe, ele diz, ó, escolha seu candidato, digita B para Bolsonaro ou L para Lula. Então, vamos lá. Vamos escolher um ponto aqui para Mr. Bolsonaro. Ele apresenta o seguinte, ó, você escolheu Bolsonaro para presidente. Digite S para confirmar ou C para corrigir. Vamos confirmar isso aqui. Agora, esse eleitor sai, entra o próximo eleitor e agora ele escolhe quem? Mr. Lula. Ele diz, você escolheu Lula para presidente. Digite S para... Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho. Ele diz assim, ó, digite S para confirmar ou C para corrigir. Então, vamos confirmar. Então, nós temos um ponto para Lula e um ponto para Bolsonaro. Vamos colocar aqui Bolsonaro mais um voto. Confirma isso aí. Então, o Bolsonaro agora tem 2 e o Lula tem 1. Vamos supor que encerrou as eleições encerradas. Agora vamos fechar a urna, tá? O fechamento da urna. Nas eleições no Brasil, quando a urna é fechada, eles emitem esse documento aqui, ó. Isso aqui chama-se boletim de urna. Aqui tem o nome dos candidatos, o número do candidato e a quantidade de votos que ele recebeu, tá? É isso aqui, uma tira de papel dessa natureza, assim, igualzinho. Isso aqui é uma cópia de um boletim de urna. Então, aqui eu vou simular a emissão de um boletim de urna aqui na tela. Veja bem. Quando eu executei o fechamento, o que é que ele apresenta? Ele diz assim, ó, 2 votos foram para Bolsonaro, 1 voto para Lula, total de votos 3. Então, esse fechamento aqui está 100% correto, perfeito. Essa rotina aqui não tem adulteração nenhuma. Ela reflete aquilo que aconteceu nas urnas, tá? Então, preste atenção nesse fechamento da urna aqui. Agora, vamos ver uma rotina adulterada, com fraude. É exatamente isso aqui que está acontecendo nas urnas no Brasil. Veja bem, com essas 3 linhas de programa, o que é que eu faço aqui? Prestem atenção. Eu escolho o número entre... para que o candidato ganhe a eleição, ele tem que ter acima de 50% dos votos, ok? Acima de 50%. Eu sou programador, estou preparando o programa aqui. Eu fui pedido para fazer uma fraude no sistema, no programa. E eu quero que o candidato ganhe. Para ter certeza que ele ganha, eu estou colocando aqui que esse candidato receba de 53% a 73%. Ou seja, eu estou com essa linha de programa aqui, eu peço ao computador que ele gere para mim um número entre 53% a 73%. Okay? Você pode botar até aqui 100%, mas isso seria real. Um candidato ganhar 100% dos votos na urna, isso é real. No caso do Brasil, Lula, vamos ser mais realistas, né? Vamos colocar aqui uns 63%.
Eu quero que o computador gere um número entre 53% a 63%, porque, com certeza, se um candidato com 53% a 63%, ele ganha a eleição, tá? Esse número aqui, ele é aleatório, o computador vai escolher, não é ninguém que escolhe. Porque se você coloca um número fixo aqui, o que é que vai acontecer? Todas as urnas que está adulterada, vai aparecer o mesmo percentual. Então, a fraude estaria exposta. Não é isso que eles querem, tá? Não é isso que eles querem. Então, a gente pede ao computador para gerar um número aleatório aqui, porque dá a entender o seguinte, olha, foi um percentual aqui, outro percentual diferente naquela urna, cada urna vem com um percentual diferente. Não dá para desconfiar, ok? Então, eu pego esse percentual e aplico ele no total de votantes, olha aqui. Ou seja, o que esse programa está dizendo é o seguinte, olha, não importa em quem você votou, não está interessando. A sua intenção de voto e lixo é a mesma coisa. O importante é que você venha e vote e que seja cadastrada a quantidade de votantes. É só o que ele quer. Ele só interessa ao sistema aqui a quantidade de pessoas que votaram. A sua opinião aqui é descartada. Então, ele pega a quantidade de votantes e aplica esse percentual que ele escolheu aqui, acima de 50%, ou seja, 53% no caso aqui, por exemplo. Então, o que sobra vai para o outro candidato. Por exemplo, suponhamos que houve 1.000 votos, 1.000 votantes, e o computador escolheu 53. 53% de 1.000 vai dar 530. O que é que sobra? 470. Então, L de Lula ficaria com 530 e Bolsonaro com 470, fechando 1.000 eleitores. E ninguém é desconfiado de absolutamente nada. Foi uma eleição bem concorrida, perto um do outro. Uma diferença de 7, 3, 3, 6, 60 votos apenas. Dá para entender? Foi uma eleição bem acirrada. Essa é a ilusão, tá? É a ilusão, não é a realidade. Então, essa parte aqui é só imprimir o boletim, tá? Aí você diz assim, poxa, DJ, com 3 linhas de programa, é possível isso? Alguém ganhar a candidatura? É. Só com isso, só. Qual é o objetivo dessa faca, desse canivete aqui, ó? Isso aqui é chamado box cutter, ok? A minha observação é essa. Assim como os terroristas, no dia 11 de setembro de 2001, usaram uma simples faca de cortar caixas para perpetrar um massivo ataque aos Estados Unidos, olha o que eu vou lhe dizer aqui, ó. Os terroristas do STF e STE estão usando 3 linhas de programa, para lançar um massivo ataque às urnas eletrônicas para entregar o país ao sujeito mais corrupto na história do Brasil e transformar o Brasil numa Venezuela, ou seja, transformar o Brasil numa miséria total. Essa é a realidade. Então, não subestime essas 3 linhas de programa. Não vamos subestimar assim, um simples canivete. Foi com isso que os terroristas puseram os Estados Unidos de joelhos, tá? Causou uma crise terrível no país. 3 linhas de programas pode fazer a mesma coisa, tá? Não subestime. Isso aqui é a parte de trás de uma urna eletrônica, tá? Alguém poderia dizer assim, mas, Jair, olha como está aqui, ó. Um expert checou o programa e disse que tudo está correto. A minha resposta para você é o seguinte, não seja tão inocente assim. O pessoal responsável pelo processo eleitoral não são dignos de confiança, eles estão corrompidos. Você confia naquele ministro que ele é um advogadozinho de beira de xadrez, de beira de penitenciária ali. Ele era o advogado do PCC, Alexandre de Moraes, pronto. Pronto. Esse advogadozinho de beira de estrada, aí, de beira de porta de xadrez, você confia nele? Alguém que defendia bandido e que foi eleito pelo sujeito mais corrupto que o Brasil já conheceu, chama um advogado dizendo de porta de xadrez e faz o cara um ministro? Você confia numa pessoa dessa diante
de um processo eleitoral tão sério, e todo mundo sabe que esse sujeito, ele quer a todo custo que esse bandido seja eleito presidente do Brasil. Como é que a gente pode confiar nessas pessoas, né? Então, vê só, presta atenção aqui. Esse aqui é a parte de trás da urna eletrônica. Esse aparelhozinho aqui que vocês estão vendo, tem escrito assim, 1G. É o gigabyte, né? É aqui dentro que se encontra, isso aqui é chamado de mídia de resultados. Ou seja, quando você faz a eleição aqui, cadê? Esse resultado aqui é suposto ser guardado aqui dentro. Assim como é emitido também essas boletim de urna. O boletim de urna é emitido, também o resultado é gravado aqui dentro. Esse gravado é mandado para algum lugar, eu acho que em Brasília, e lá todas as somas de todas as urnas são consolidadas e tem um resultado final. E imediatamente isso aqui é deletado. Ou seja, apaga, vanished, não tem mais nada aí dentro. Tá? Isso aqui some, não tem registro nenhum. O que é que sobra? Só essas tiras de papel que foi impressa aqui por uma rotina adulterada. Vamos ver como é que funciona a doutrina adulterada? Vamos ver isso aqui em funcionamento, como é que é? Vocês viram que quando a gente executou o fechamento, nós votamos 2 para Bolsonaro e 1 para Lula. Agora, vamos executar essa doutrina adulterada aqui, com fraude. Olha só. Essa aqui eu chamei de sessão eleitoral número 1. A urna da sessão eleitoral número 2 agora. Vamos executar essa rotina, que tem uma rotina com fraude. Vamos lá. Pum, ops, um momentinho. Fiz errado aqui. Primeiro eu tenho que executar essa rotina aqui. Opa, aqui, vamos executar isso. Ok? Está compilado, ou seja, transformei isso aqui em linguagem de máquina agora. Ok? Transformado em linguagem de máquina. Vamos executar. Pum! Olha só. Lula agora aparece com 2 votos, ou seja, 66% dos votos. Bolsonaro com apenas 1 voto. Total de votantes, 3. Bolsonaro perde essa eleição aqui. Então, a gente vai para outra. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a quantidade de votos aqui para ficar uma coisa bem legal, né? Vamos fazer uma nova eleição aqui. Uma nova eleição. Vamos colocar aqui, por favor, tenham paciência, que a gente vai fazer isso junto. Vamos colocar aqui uns 20 votos para Bolsonaro, por exemplo. Confirma, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu espero que eu não tenha perdido nada aí. Vamos colocar aí 5 votos para esse condenado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Terminando a eleição. Pronto. Então, nós somos os auditores agora, tá? Na nossa auditoria, Bolsonaro teve 20 votos e o Lula teve 5. Vamos fazer o fechamento agora da urna. Essa aqui é uma rotina correta, justa. Ok? Vamos lá. Pum! Então, 20 pontos para Bolsonaro, 5 pontos para Lula. Então, o Bolsonaro com 80%, Lula com 20%, total de votantes 25%. Bateu bonitinho com aquele que a gente fez lá em cima, né? Está auditado. Agora, veja na sessão eleitoral número 2. O que é que acontece? Pum! Lula aparece com 15 votos, ele recebeu 5. Aparece com 15, 60% dos votos. Bolsonaro, 10. Próxima sessão eleitoral número 3. Uma urna que está com a rotina fraudulenta. Olha o resultado. Resultado diferente, tá vendo? 64% já mudou. Por quê?
porque a rotina, ele gera um número aleatório. Aqui a rotina escolheu 60, aqui ele já escolheu 64. Vamos para a próxima urna eleitoral, sessão eleitoral número 4. Aí vai lá, pum, ele repetiu, né? Mas vamos ver aqui, sempre que essa rotina é gerada, ele vai gerar um número diferente. Pronto, 56%, olha aí. Aí aparece Lula com 14 votos e Bolsonaro com 11. Foi bem pertinho aqui, né? Foi uma diferença de 3 votos. Mas é exatamente isso que está acontecendo, tá vendo? Sempre o Lula sai ganhando toda vez que essa rotina é executada. É exatamente isso que está acontecendo. Então não é de se admirar que a maioria dessas máquinas adulteradas foram tudo para o Nordeste. Apesar de que o nordestino ele tenha votado em Bolsonaro, lógico, porque o povo do Nordeste sabe o quanto o governo tem feito por eles, a transposição do São Francisco e muitas outras coisas mais. O povo está muito agradecido a Bolsonaro. Você pode ver na mídia, quando Bolsonaro vai na região do Nordeste, qualquer lugar do Nordeste, ele é ovacionado pela população por tudo aquilo que ele tem feito. E, de repente, nas urnas, você vê resultados assim, é impossível isso, né? Não está batendo. Por quê? Não foi o povo nordestino que votou errado, ou que não sabe votar, ou que está mal esclarecido. Não, não é isso. Eles votaram correto. O que não está correto são as urnas adulteradas que foram para lá, tá? Agora, como provar essa fraude? Como provar essa fraude? Você entende agora por que que os ministros batem no peito? Você sabe agora por que Lula ele tem certeza que vai ganhar? Ele diz, eu vou ganhar a eleição, e ele tem plano de governo, ou seja, ele não tem plano de governo nenhum. Ele disse que o plano dele só vem depois que ele for eleito. Ele tem certeza que vai ser eleito, tá? Ele bate no peito. O pessoal do STF, o STE, eles têm ministro aí que quer até prender quem quer que seja, se duvidar do sistema eleitoral. Ô, seu ministro, é o seguinte, você sabe meu nome, de Jair Sobral, eu duvido do sistema eleitoral, porque tem fraude dentro do sistema, tá? Tem fraude dentro do sistema, e você sabe disso, e eu sei disso. Mas só que é impossível provar que... É impossível mostrar a fraude, tá? É como eu escrevi aqui embaixo, olha só. É impossível detectar esse tipo de fraude. Por quê? Não está escrito em linguagem humana, isso é linguagem de máquina. É por isso que fica difícil provar a fraude, isso aqui está escrito em linguagem de máquina. A única forma de evitar esse tipo de fraude é através do voto impresso. A única forma que o senhor, seu ministro, tem de provar que essa não é a fraude que está acontecendo aí na urna, a única forma é através do voto impresso. Vamos imprimir esses votos, prove que eu estou errado, prove que não é isso que está acontecendo nas urnas. Em um país democrata, o poder emana do povo. Portanto, vamos fazer o nosso poder, fazer valer o nosso poder e exigir voto impresso. Repito, é imperativo que tenhamos voto impresso no segundo turno. Ou então já era, pessoal. É imperativo o voto impresso. Porque se não exigirmos o voto impresso, esse segundo turno, o Lula já ganhou. Essa é a realidade. Porque o sistema está adulterado. A fraude é isso aqui, está provado. Essa é a fraude que está no sistema. E que ninguém pode ver. Não adianta o Exército monitorar. Tá? Mas alguém vai dizer o seguinte, mas Jair, acontece que um especialista foi lá e ele analisou ele olhou todo o programa e não havia nenhuma irregularidade. Você pode dizer isso. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Eu pego essa rotina aqui com fraude e simplesmente, ó, deleto. Acabou-se. Acabou a rotina. O especialista ele pode vir aqui, ele examina todo o programa, ele vai achar alguma fraude aqui. Esse aqui é todo o programa. O programa de votação e o programa de fechamento. O que é que tem mais? Nada. Só a minha crítica aqui, né?
Não tem mais nada. Aí eu digo mais para ele, ô, seu especialista, vamos fazer o seguinte, olha, você já analisou o meu programa e está tudo certo. Eu vou deixar que você examine todo o meu computador, ver se você acha alguma coisa que possa comprometer essa eleição. Se tem alguma fraude, alguma coisa errada. Ele vem, passa o dia examinando meu computador, não acha nada. Sabe por quê? Porque aquela informação que eu peguei, que eu apaguei ali, ele se encontra aqui, ó. Sabe o que é isso? Um pin driver. Eu simplesmente posso colocar aquela informação aqui dentro. E isso eu guardo aqui no meu bolso. Quando o Mister Especialista terminar a inspeção dele, eu digo, por favor, o senhor pode assinar um documento afirmando que o meu programa é legítimo, é correto, não existe nenhuma fraude? Certamente ele vai dizer, claro, eu analisei e não tem nenhuma fraude. Então assina aqui esse documento. E esse documento, os administradores da eleição esfrega na cara de todo mundo. Tá vendo? Nosso programa está correto. Mas só, na realidade, ele não mostrou isso aqui, ó. Ele não mostrou que ele escondeu a rotina adulterada em um pendrive. Que quando o especialista vira as costas, o que é que ele faz? Bota a rotina de volta. Olha lá aqui de volta. Entende? Além de ter a minha rotina aqui de volta adulterada, ainda tem um documento do especialista dizendo, ei, está tudo correto, não tem nada errado aí. Então, logo ele vira as costas, eu jogo a doutrina adulterada de volta e coloco em todas as máquinas. Ou seja, nem todas as máquinas. Deixa eu explicar aqui. Porque se for colocado isso em todas as máquinas, o Lula ganharia 100% das sessões. Isso seria irreal. Aí o fraude estava 100% exposto. Não, não é assim. Existem máquinas que são selecionadas para que essa doutrina adulterada possa entrar nela. É instalado, tá? Então, existe uma mistura entre rotina que está com fraude e a rotina correta. Urnas que está correta e urna com fraude. Porque em algumas urnas o Bolsonaro ganha, ele é permitido ganhar, porque a rotina está correta. E outras, a rotina está com fraude. Você se lembra que o ministro pediu para que alguns auditores fizessem auditoria em máquinas aleatórias, em lugares diferentes? Ele escolheu lugares diferentes, assim, ele diz, eu escolhi aleatoriamente esse lugar para que esse pessoal possa fazer auditoria. Na realidade, não foi aleatório. Na realidade, ele sabia que essas máquinas que ele apontou, que o pessoal fez auditoria, são máquinas que possuem a rotina de fechamento de urna correto. Tá? Eu não confio nesse pessoal. Você confia? Você confia no cara de caveira? Ou o Moraes? De maneira nenhuma, eu não confio. Muita gente confia. Ele é uma das pessoas mais detestáveis do Brasil. Tá? É uma persona não grata, tanto ele como o candidato dele, o Lula, aquele que dá tapinha na cara dele. Certo? Então, pessoal, mais uma vez eu digo, vamos fazer valer a força do povo, que o poder emana do povo, vamos fazer valer isso e pedir voto impresso. Caso contrário, já perdemos, porque é exatamente isso que está acontecendo. Uma rotina adulterada está dentro do sistema de maneira tal que ninguém pode ver e provar nada. A única forma deles provarem que eu estou errado e de nós provarmos que existe fraude é através do voto impresso. Então, vamos agir e, desde então, eu agradeço a atenção de todos vocês e que Kadosh Baruch Hu nos ajude, que Deus nos ajude. Até mais.